Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil, uma super satisfação conversar com Cláudio Stoppato, General Manager da Lenovo, da divisão ISG, Infrastructure Solution Group. Que legal poder conversar com você, Cláudio, porque já fazia um tempo que eu não conversava com a Lenovo e essa área de infraestrutura, uma divisão extremamente importante. Tem muita coisa para a gente compartilhar aqui hoje, não é isso? Tem muito. Primeiro, Xandó, obrigado a você pela oportunidade. É um prazer estar aqui representando a Lenovo, a parceria com você e o que a gente desfruta da informação que você compartilha é de uma riqueza muito grande. Então, o prazer é nosso de estar aqui hoje contribuindo com isso também. Nosso Não, muito. papo pode ser infinito, né? Então, mas tem bastante coisa que a gente pode conversar e muita satisfação também fazer parte do time da Lenovo na divisão de data center. Não, muito legal mesmo. Inclusive, já aproveito esse início do vídeo. Aqui no canto superior direito da tela, eu vou colocar um atalho para conversas anteriores com a Lenovo, conversas sobre ESG. Mas, assim, para a gente começar rapidamente, Cláudio, vamos fazer uma contextualização. Conta um pouco para quem está nos vendo, eventualmente pela primeira vez aqui em uma conversa com a Lenovo, o que é o ISG? O que é o ISG, a área de infraestrutura da Lenovo? Bom, a Lenovo Infrastructure Solutions Group é a divisão responsável pelas soluções de data center da Lenovo, né? Então, tudo que envolve infraestrutura de data center, a Lenovo tem um portfólio bem extenso, bem completo, que vai desde soluções que permitem ao cliente desenvolver sua própria estratégia de nuvem híbrida, passando por servidores, storage, hiperconvergência, até as soluções de computação de borda, que a gente também chama de Edge Computing, né? Lenovo tem 3 grandes unidades de negócio que são bem representadas aqui no Brasil, além da unidade de soluções de data center, da qual eu sou responsável. A gente tem a unidade voltada para soluções de computadores pessoais e empresariais, soluções de PC, que é liderada pelo Ricardo Bloch, e também a unidade da Motorola, que é liderada pelo José Cardoso. Então, são 3 divisões bem importantes da Lenovo aqui no Brasil. E é uma história bonita essa, porque eu acompanho, os meus cabelos brancos aqui não me deixam negar, eu acompanho o mercado há muitos anos, e eu me lembro muito bem quando a Lenovo adquiriu as áreas de PCs e depois de servidores da IBM, né, lá atrás, e de lá para cá isso veio ampliando muito, né? Vocês vieram trazendo, inclusive, não só se preocupando com o hardware, que sempre foi excelente, mas com a área de soluções, e isso me dá aqui o pretexto para a gente falar do nosso primeiro tema. Eu sei que tem muito se falado no mundo inteiro sobre as soluções de computação de borda, né? Então eu queria saber o que a Lenovo traz nesse sentido, né? E qual é o principal benefício, o que é que os clientes podem ter de novidade ou de recursos para que utilizando essa tecnologia que é mundial, mas que a Lenovo está trazendo. Não, esse é um excelente ponto, Xandro. Hoje, existem vários estudos que mostram que, em bem pouco tempo, aí, talvez ao longo dos próximos 5 anos, praticamente 75% de todo o dado vai ser gerado e processado no que a gente chama de borda, né? Essa borda nada mais é do que esse limite que pode ser físico ou virtual de onde os dados são gerados. Então, se a gente volta alguns anos aí na história, esses eram limites geograficamente muito bem conhecidos, né? Um perímetro onde você tinha muita gente trabalhando, ou num escritório, um prédio cheio de gente trabalhando, antes do advento dos smartphones, você tinha dados, a concentração física de onde os dados eram gerados era muito grande, né? Hoje isso vai continuar crescendo. Isso é um ambiente extremamente disperso do ponto de vista físico, geográfico. Então, os dados são gerados literalmente em qualquer lugar, né? E para que os negócios sejam competitivos, você precisa ter condição de analisar e processar esses dados o mais próximo possível de onde eles de fato são gerados,
porque isso pode te dar maior velocidade na tomada de decisão. Imagina, por exemplo, soluções de reconhecimento facial, onde você precisa tomar uma decisão entre direcionar uma pessoa para um lado ou para o outro em fração de segundos, né? Se todo esse processo de reconhecimento tem que ser levado para um data center central, distante, para que a resposta volte e você decida, você talvez tenha perdido alguns segundos importantes ali. Então, certos lugares você vai poder tirar proveito da tua infraestrutura central, porque, do ponto de vista de comunicação com aquela estrutura, você não tem nenhuma dificuldade, mas em muitos lugares isso é feito em posições distantes de onde você processa o teu dado, tua maior quantidade de dados. Então, você precisa aproximar essa inteligência de data center, tanto do ponto de vista de armazenamento e processamento, quanto do ponto de vista de soluções de inteligência artificial, de tomada de decisão, aproximar o máximo possível de onde esses dados são gerados. E é isso que a gente chama de computação de borda. O portfólio da Lenovo, nesse sentido, é super completo, desde servidores muito simples, onde você vai ter uma capacidade de processamento mais para ter agilidade ali, você não vai precisar, de fato, tomar decisões com aquilo, senão armazenar e transportar para outro lugar, até soluções onde você tem servidores, a gente chama ruggedized, né? Que são, eu diria, resistentes o suficiente para estarem pendurados numa parede sem nenhuma grande infraestrutura física de proteção, que eles podem estar ali tomando decisão real-time sobre tudo que está acontecendo naquele ambiente. Então, e a gente tem tido bastante sucesso em soluções desse tipo. Na minha visão, o conceito da computação de borda, ele é fruto de um amadurecimento do IoT, né? Porque o IoT, sensores em vários lugares, isso sempre existiu, mas conforme isso foi sendo mais integrado, se percebeu exatamente o que você disse. Nem sempre você tem condição de suportar aquela latência, de esperar um processamento remoto, voltar. E o que eu achei bacana que você está me contando é que o portfólio da Lenovo tem desde o computador, que pode ficar pendurado na rua, no poste, até algo dentro de um ambiente industrial, num ambiente de varejo para analisar pessoas que entram nas lojas. Enfim, tem muitas aplicações, né? Então, se você puder comentar, eu estou chutando algumas aqui, mas se você puder comentar algumas aplicações, eu acho que seria bem interessante também. Não, se você pensar hoje, existe aplicação na mais diversa gama de negócios. Você pensa no agronegócio, onde você precisa tomar decisões no campo, onde a chegada de conectividade é sempre um desafio. Tem muita tecnologia embarcada em soluções de agronegócio. Então, quanto mais você aproxima essa tecnologia de onde a colheita é feita, o plantio é feito, mais competitivo você tende a ser no controle, na reação às questões climáticas daquele lugar, né? Então, se você tem mais acidez, menos acidez no ar, mais umidade, menos umidade, você provavelmente tem que tomar decisões em relação aos produtos que você vai usar ali, que tem que ser rápidos, né? Então, o agronegócio é um deles. Varejo, tanto do ponto de vista existe já soluções de análise de sentimento dos clientes que entram numa loja, por exemplo, né? Então, de acordo com essa análise de sentimento, você pode mudar o posicionamento dos produtos numa gôndola, numa prateleira, baseado na reação que é fruto de um estudo gigante de machine learning, que você aprende qual é a reação estatística de alguém que está feliz, de alguém que está em dúvida, de alguém que está triste, ao se deparar com aquela seção daquela loja. Então, as próprias lojas provavelmente vão ter que ter, para que consigam tirar proveito desse tipo de solução, ter uma capacidade de computacional muito próximo de onde esse evento de fato acontece, né? Eu citei aqui alguns, reconhecimento facial, aeroportos, até coisas tão simples quanto estacionamentos 100% automatizados, onde você não precisa ter ninguém, você entra com o seu carro, reconhece a placa, abre a cancela, te cobra e deixa você entrar e sair baseado... Agora, imagina você indo para o estacionamento, onde você tem esse recurso e ficar, sei lá, 1 minuto ou 2 minutos esperando a cancela abrir, porque não teve conectividade para reconhecer a placa do seu carro.
Então, coisas tão simples quanto isso, né? Então, tem a mais diversa gama de aplicações, até é, em situações também de atividades de campo, como exército, forças armadas, né? Que você precisa você está sempre em lugares remotos, você precisa de recursos computacionais ali. Então, tem bastante aplicação. Eu diria que são poucas indústrias que não podem tirar proveito disso. É, com certeza. Bom, você, ao longo da sua resposta, você já citou uma série de verticais e realmente praticamente todas, né, têm aplicação. Agora, uma coisa muito interessante que aconteceu nesses últimos anos, né, nesses anos mais difíceis aí, por problemas sanitários que a gente sabe muito bem, as empresas tiveram que acelerar a sua digitalização, ou quem ainda não estava digitalizado teve que encarar, não teve jeito, né? Como é que você enxerga a continuidade dessa demanda pela digitalização, né? E eu sei, já engato isso numa coisa que é importante, que eu sei sobre a Lenovo, sobre o ESG, vocês têm aí trabalhado com soluções para aprimoramento de segurança e gerenciamento de trabalho remoto, né? Então me fala um pouco sobre essa expectativa aí da continuação da digitalização pelas empresas e as soluções que vocês têm um pouco ligadas a esses ambientes de trabalho remoto, trabalho híbrido. A gente tem soluções, tem uma suíte de soluções que se chama Lenovo Manageability Commander, que reúne uma série de soluções de segurança de endpoint, de proteção de dados, é, que ajudam muito no processo de aumentar a segurança do trabalho remoto, né? Porque é onde você tem pessoas que não estão fisicamente dentro de um perímetro de escritório. Além disso, a Lenovo tem uma solução chamada ThinkShield, que é garantir o, a segurança dos componentes das peças, desde a produção de um PC ou de um servidor. Esse Lenovo Manageability Commander tem até um fato interessante, que ele começou a ser desenvolvido pelo time de pesquisa e desenvolvimento aqui do Brasil, pela Lenovo globalmente. Então, a Lenovo investe bastante em pesquisa e desenvolvimento aqui no Brasil, tanto em soluções voltadas para PCs, para mobile, quanto em soluções voltadas para data center. E esse aspecto que você comentou é muito interessante, né? Você vê que uma das coisas que a gente aprendeu com esse cenário que a gente viveu, assim, é o quão dependente a gente é de tecnologia. A Lenovo até lançou uma campanha recentemente, ainda está no ar, chamada Heróis Desconhecidos, que é reconhecendo o trabalho dos profissionais de TI, né? Que assim como você tem diversos heróis em diversas áreas, como saúde, quanta gente se desdobrou e se reinventou e foi além para poder ajudar a população nas questões, desafios que a gente teve sanitários, de aumento de ocupação, de hospital. A gente também tem, no lado das organizações, verdadeiros heróis desconhecidos no lado dentro de casa, na área de tecnologia, tentando manter o business funcionando, o negócio funcionando, e não só funcionando, mas já pensando em qual é o próximo desafio que vai precisar ser encarado com o cenário que se colocou diante de todos nós, né? Então, a gente percebeu, eu acho que a duras penas, que existe um papel protagonista na tecnologia, que ele precisa estar embutido completamente nas decisões de negócio, né? Os CIOs passaram a ter ainda mais importância, suas equipes passaram a ter ainda mais importância, porque a dependência de tecnologia foi levada a outro nível, né? Eu tive chance de conhecer negócios que simplesmente pararam quando as portas começaram a ser fechadas, né? Quando as portas físicas tiveram que ser fechadas, os negócios simplesmente pararam, porque não existia primeiro, um negócio de e-commerce desenvolvido para manter a continuidade e as vendas do que a empresa tinha em estoque, e isso você não consegue desenvolver do dia para a noite, né? Você requer um desenvolvimento longo. Alguns conseguiram reagir rápido e ter isso, e outros precisaram reagir muito rápido para simplesmente não sumirem completamente. E aqueles que já estavam num nível mais avançado de transformação digital, eu vou além da digitalização e vou
de fato, negócios que se modernizaram ao longo do tempo, eles não só se adaptaram melhor a esse momento, como cresceram, né? Se destacaram. E então, acho que, de uma forma geral, as nossas organizações se deram conta do protagonismo da tecnologia, existe um aprendizado que a gente leva disso, mas a gente também percebeu que, em muitos casos, nós somos até mais resilientes do que a gente imaginava, né? Então, tanto como pessoa física, né? O tanto que cada um de nós teve que se reinventar, trabalhando de casa, cuidando de outras coisas que nem estavam no nosso radar antes, quanto como pessoa jurídica, né? O desafio que as organizações enfrentaram, que se você fosse botar no papel um plano para encarar aquilo, você não saberia nem por onde começar, né? E teve que encarar, porque veio, e eu acho que, nesse sentido, isso reforça ainda mais esse papel protagonismo da tecnologia, porque muito dessas soluções foram aceleradas ou possibilitadas por tecnologia. Já começar pelo desenvolvimento de uma vacina em tão pouco tempo, né? É. Você precisou realmente de algoritmos muito avançados que só são possíveis com muito recurso computacional. É. Bom, o nosso tempo voou, mas eu preciso te fazer uma última pergunta. Eu venho acompanhado, né? Eu venho acompanhando, melhor dizendo, que o portfólio da área de infraestrutura da Lenovo, ele vem crescendo, se tornando cada vez mais robusto, né? Vocês têm, como você já mencionamos, né, os servidores de edge, servidores para fazer rede privada, nuvem privada, storage, dispositivos de rede, enfim, vocês têm um portfólio bastante amplo, né, que facilita, acho que, para um cliente, para uma empresa, abraçar aí a solução. Então, em função disso e do histórico, quais são as perspectivas da Lenovo, né, da área ISG, para esse ano de 2022, né? Como é que você acha que o mercado vai evoluir, principalmente para a Lenovo? As perspectivas são ótimas, viu, Xandó? Primeiro, assim, do ponto de vista de mercado voltado para a infraestrutura de data center, houve um investimento emergencial que as empresas fizeram em possibilitar o trabalho remoto, que fez com que boa parte do orçamento fosse direcionado a essa adaptação urgente que precisou ser feita, né? Então, a gente vê, esses dados são públicos, o crescimento do volume na área de PCs, por exemplo, de desktops e notebooks, né? Famílias que eventualmente tinham, tanto do ponto de vista pessoal, tinha um computador em casa que servia a todo mundo, no momento que viu que seus filhos tinham que começar a estudar de casa, um só já não era suficiente. Então, existe uma limitação em países como o Brasil de acesso a isso do ponto de vista do nível de desenvolvimento do próprio país, mas isso impulsionou também as vendas para usuários domésticos e nos usuários corporativos. Para você precisar colocar as pessoas em casa, você precisa prover tecnologia para isso. Então, essa segunda onda tende a impulsionar mais as soluções de data center, né? Tem todo esse movimento de trabalho remoto, de adaptação, requer muito do data center. Não só o trabalho remoto, mas todo o processo de transformação e modernização de uma empresa requer muito do data center. Alguns puderam se adequar nesse tempo, mas muitos não, porque simplesmente não cabia no orçamento. Então, a gente está vendo que isso, pouco a pouco, vai voltando. Vai voltando tanto do ponto de vista de investimento em soluções de nuvem pública, quanto o investimento na sua própria infraestrutura privada para que você monte a sua solução híbrida, né? As empresas normalmente não vão querer estar dependente de uma solução só, né? Você vai ter, no final você aterriza, a gente acredita nisso, e falando um pouco do que você falou da perspectiva para a Lenovo, essa é uma boa perspectiva, de que isso se aterriza no modelo híbrido, onde você tem workloads que são cloud native, que são mais aplicativos que são tradicionalmente funcionam muito melhor numa nuvem pública, outros que tradicionalmente funcionam melhor numa nuvem privada, mas que esses dois ambientes precisam se falar, então o modelo acaba sendo uma solução híbrida. E, nesse sentido, a Lenovo tem soluções muito interessantes nessa área.
extremamente competitivas, confiáveis, escaláveis, que vai não só do cliente que quer fazer isso numa modalidade mais de investimento, de CAPEX, on-premise, como aqueles clientes que ainda que queiram ter on-premise, falam, eu prefiro fazer isso como serviço. Aí eu posso botar isso como serviço dentro da minha casa, posso botar isso dentro do data center, fazer um colocation, e nesse sentido a gente tem uma solução muito interessante chamada TrueScale, que é básica, que é infraestrutura como serviço, e é verdadeiramente serviço, ao ponto de você pagar exatamente pelo que você consome. Por isso eu acredito que a perspectiva é muito boa, porque você tem os diversos sabores de soluções que você pode usar, você tem um mercado demandante de infraestrutura, porque essa transformação continua, e existe, de certa forma, uma demanda represada nisso, e a gente tem um portfólio super aderente a esses desafios. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu também tenho, além do meu boné de jornalista de tecnologia, eu tenho o meu boné de profissional de tecnologia. E eu ouço você falar tudo isso é música para mim. Porque realmente fecha todos os pontos, né? Você tem as ofertas bastante consistentes. Enfim, o que eu te digo é o seguinte, Cláudio, a gente não pode demorar, eu não posso demorar tanto tempo quanto demorei para voltar a falar com a Lenovo, com a área de ESG. Espero que um par de meses a gente possa voltar a conversar, se possível presencialmente, tomando um café aí na Lenovo, que tal? Pô, isso seria ótimo, viu, Xandó? Seria ótimo. Eu vou adorar te receber no escritório da Lenovo, que isso aconteça rápido, que de fato a gente não precise de tanto tempo para se reconectar. Te agradeço imensamente pela oportunidade, aí, pelo carinho e atenção. E te digo, esse é o lugar para estar. Né? A tecnologia, como eu falei, é protagonista. Muito feliz de estar aqui na Lenovo, muito feliz de saber o que a tecnologia pode fazer pelas empresas e o papel que a Lenovo tem em apoiar isso. Não, maravilha, puxa vida, super, super obrigado. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com o Cláudio Stoppato, General Manager Brasil da Lenovo Infrastructure Solution Group. Muito obrigado, fique bem e até essa nossa próxima conversa. Até lá!